Amém. Vamos lá. Acredito que todos já estão aqui. Nós falamos algumas coisas na semana passada, semana atrasada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ministrar com ordem, unidade e propósito. Nós vamos falar um pouquinho sobre ética do músico, ética ministerial, discernimento de espírito e um corporativismo no momento da adoração espontânea e adoração dirigida. Por quê? Porque nem sempre a adoração ela é totalmente espontânea ou totalmente dirigida. Vou explicar para vocês por que não é totalmente um nem totalmente outro. O que seria adoração extremamente dirigida? Eu não sei se vocês já viram essas bandas profissionais tocando. Eles têm um VS que a apresentação deles tem uma linha do tempo. E eles têm ali exatamente 2 horas cravado para eles poderem ministrar. O que eles fazem? Eles pegam a música e de uma música já conta 1, 2, 3, 4 e já entra na outra música. Então não tem muito tempo. Entendeu? Vocês já devem ter visto esse tipo de apresentação. É muito comum em DVDs. E isso é uma adoração dirigida. Porém, quando nós vamos para o nosso lugar corporativo como igreja, nós ministramos de forma diferente. Por quê? Porque às vezes a música repete o coro 2 vezes, a gente repete 5, 6. Você dá vontade de voltar em tal lugar, você vai lá e volta onde você achar que é necessário. E aí, o que nós precisamos fazer quanto a isso? A gente precisa entender que esse voltar aonde é necessário, esse fazer não tudo aquilo que está setado ou que está combinado no ensaio, já se torna uma adoração espontânea. Em detrimento não ser uma nova música, uma nova canção não deixa de ser adoração espontânea. Vocês estão me entendendo? Então, a gente precisa entender que esses estilos de adoração, existe um protocolo básico. Nós, como ministros, nós, como adoradores, precisamos entender os limites desse protocolo. Quais são os limites desse protocolo? Como entender o fluir do Espírito de Deus? Como que eu posso cooperar como corpo de Cristo para que a congregação acesse juntamente conosco esses lugares celestiais? Então nós precisamos aprender a discernir quando que o Espírito quer que nós façamos isso, quando que o Espírito quer que nós façamos outra coisa, ou quando ele quer que às vezes nós ficamos em silêncio. Irmão, esse é o maior problema de nós músicos. Entender aonde nós precisamos dar pausa, aonde nós precisamos deixar. Domingo, por exemplo, nós tivemos uma reunião incrível no culto. E, na verdade, nem terminou o culto de domingo. Foi, assim, surreal. Deus trouxe uma palavra de cura e de libertação. E, assim, Deus começou a curar as pessoas. E depois nós entramos no espontâneo, fomos ministrando. E, no meio do mover de Deus, todo mundo parou. Os instrumentos acabaram. Quem estava ministrando calou a boca, foi para o chão. E aí a igreja fluiu sozinha. Sabe? E isso que nós precisamos discernir. Porque às vezes Deus quer que nós demos uma pausa. Para que a igreja entenda que ela também faz parte do corporativismo. Desse tempo de momento de louvor e adoração. A igreja precisa entender que ela é parte desse tempo. E que nós apenas somos alguém que está ali ajudando eles a chegar a algum lugar. Amém? Então a gente precisa discernir tempo de Deus. Em Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a gente precisa entender que no tempo que nós estamos em adoração comunitária, com a igreja, juntamente com eles, ministrando a Deus, é importante a gente discernir esses tempos. Porque, como eu já falei nas ministrações anteriores, nós tivemos algumas experiências onde tudo parou
e nós começamos a sentir cheiro de mirra. Nós temos experiências onde tudo parou e nós começamos a escutar vozes de anjos. Teve um dia que nós escutamos asas batendo, como se fosse de anjo, mesmo aquele barulho de asa. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Então a gente precisa entender que quando nós damos espaço para o Espírito Santo agir, a igreja se torna um agente ativo no meio do corporativismo na adoração. Então, a adoração profética, primeiramente em si, ela precisa a começar com discernimento de tempo. O que é isto? Então, assim, o que acontece é que nós precisamos amadurecer no entendimento espiritual. Amadurecer no sentido de apalpar o mundo espiritual. E com isso aqui eu não estou querendo dizer que eu sou maduro, tá? Eu ainda dou minhas caneladas. Nós, né? Quem nunca? Nós somos seres humanos, a nossa alma ainda está no corpo, latente, lutando como nunca, a nossa carne brigando contra o espírito todos os dias, mas nós precisamos amadurecer a cada dia e pedir a Deus para que a longanimidade dele esteja sobre nós e que o espírito dele venha nos guiar por toda a verdade. Então, existe uma diferença entre eu sentir a presença de Deus e eu entender como me movimentar. Porque nós precisamos aprender a nos movimentar no mundo espiritual. Porque é assim a intercessão. E o que acontece com isso? Vários cultos, Deus está presente. Mas o tempo da manifestação dele ainda não chegou. Vocês já prestaram atenção nisso? Por que Deus está presente e ele ainda não foi manifesto? Agora, por que isso acontece? Porque a Bíblia fala que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele vai estar ali, correto? O problema é que o tempo dele se manifestar ainda não chegou. Ou nós, como ministros, não conseguimos alinhar céu e terra da maneira correta, para que a manifestação da glória dele seja mais palpável. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa entender que nós não podemos perder o fluir de Deus, nós não podemos distrair, porque se nós distrairmos, nós podemos perder o fluir de Deus naquele lugar. E a gente pode não conseguir discernir o que os céus estão dizendo naquele tempo, porque o Espírito Santo de Deus sempre age em tempos diferentes, em ciclos diferentes e em ritmos específicos. E cada ministro ele tem um ritmo de ministrar. Eu sou mais aceleradão. Você já deve ter visto até na maneira de eu falar, né? Eu sou ligado no 380. A Rita não, a Rita é tranquila. Ela mais... Nem tanto. Pelo menos para ministrar louvor, né? Para ministrar louvor. Só para vocês entenderem, para os bons entendedores entenderão. Isso aqui é o Azaf de saia. Então, deu para vocês captar aí. Eu não vou falar muita coisa para não criar polêmica. E para não arrumar problema para mim aqui em casa. Vai que ela descobre, né? Por que eu disse isso? Pastor, estão tentando entrar. Ah, tá, desculpa. Davi está tentando entrar. Fica. Foi. Obrigado. Se por acaso alguém... Ah, tem mais gente aqui, a Leia. Agora veio todo mundo. É porque eu estou olhando para cá e a tela outra está do lado de cá. Mas então, o que acontece? Cada um tem seu ritmo de trabalhar na obra de Deus. Cada um tem uma maneira de ministrar. Então, e aí, em detrimento da maneira de ministrar, nós temos também que trabalhar as questões das nossas emoções. Por quê? Música é emocional. Irmãos, preste atenção. Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque nós estamos falando de questão de alma. A música, depois... Eu não sei se alguns de vocês já viram o meu livro. No meu livro eu trato um pouco sobre o corpo humano e a música. A música ela é feita de ritmo, harmonia e melodia. O corpo, a alma e o espírito. O ritmo corresponde ao nosso corpo. A harmonia corresponde à nossa alma. E a melodia corresponde ao nosso espírito. Então, todos os instrumentos de melodia, instrumentos melódicos, guitarra, violino, saxofone, são instrumentos melódicos.
eles tocam o nosso espírito. Quais são os instrumentos harmônicos? Violão, teclado, uma orquestra totalmente harmônica e melódica. Instrumentos rítmicos são baterias, bateria via de regra. E a música também ela tem grave, médios e agudos. Os agudos tocam o espírito, médios tocam a alma e graves tocam o corpo. Por isso que quando você escuta um samba ou um pagode batendo bumbo firme, você não consegue ficar parado. Se você está pegando uma música de celebração, que ela tem um bumbo, bum, 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 bum. Irmão, só defunto fica parado numa música dessa. Ou uma pessoa que está com o espírito aprisionado. Mas uma pessoa que sente o Espírito Santo, uma pessoa que é musical, é impossível ela conseguir ficar parada. Por quê? Porque a música nos toca nas 3 esferas, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então, isso é assunto para outra aula também. Talvez a gente pode aprofundar depois com vocês um pouco mais, se tiver necessidade. Mas nós precisamos entender que a nossa alma ela precisa estar no lugar certo para que nós possamos conseguir ministrar a Deus com excelência e com precisão. E se as nossas emoções estiverem fora do lugar, nós podemos atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer no dia. Então, tudo tem seu tempo de ser revelado para nós. E nem sempre nós também estamos prontos para vivenciar algumas coisas em Deus, sabe? Por isso que nós, que somos adoradores proféticos, precisamos fazer uma leitura do ambiente espiritual. E eu acredito que vocês já têm alguma sensibilidade nesse ambiente. Acredito de verdade. Né? Então nós precisamos perceber o que Deus está fazendo nesse momento. Para que nós consigamos ministrar à igreja um pouco e ter discernimento do que o Espírito Santo quer fazer no dia. Agora, qual que é o grande problema? Infelizmente, tem muitas igrejas, e aqui eu não quero generalizar e não quero também isentar a igreja em que eu sou pastor de algumas vezes fazer isso. Eu estou fazendo uma crítica de que nós precisamos nos autoavaliar. Não estou avaliando a igreja. Mas tem muitas igrejas que usam uma ferramenta incrível que é bênção na vida de muita gente, que é a questão de luzes, audiovisual, porque hoje a nossa geração ela é muito visual. E essas luzes, tudo isso faz muito, tem a sua importância no culto. O problema é que, às vezes, a igreja só tem isso. Quantas igrejas nós somos, né, meu bem, ministrar? Sim, sim. E a gente via as pessoas ministrando como se estivesse num palco. E aí você procura a presença de Deus, cadê? Por mais que Deus esteja ali, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele vai estar. Mas a manifestação dele nunca vai acontecer ali, porque eles não têm espaço. Os ouvidos dos músicos não estão atentos àquilo que Deus tem para fazer naquele dia. Então nós precisamos discernir, nós precisamos entender o que Deus tem para compartilhar com a igreja nesses dias. E se nós não conseguirmos discernir, de onde eu vim, do interior, a gente fala assim, você pode estar trocando, comprando gato por lebre. Ou seja, você escuta um som tão bem feito, uma música tão bem tocada, uma voz tão incrível que você fala assim, que presença de Deus. E na verdade não tem presença de Deus. Tem apenas uma apresentação muito top. Tudo é ferramenta, né? Tudo é uma ferramenta, mas quando ela é usada para manipular o homem e começa a colocar a emoção no lugar do Espírito Santo, aí que está o problema. Entenderam? Então, assim, na nossa igreja a gente usa muito essa mídia, usa muito essas ferramentas. Mas o que eu sempre ministro, até para quem está trabalhando na mídia, é pergunte para Deus qual é a imagem que Ele quer que você coloque. Pergunte para Deus qual é a cor da iluminação. Exatamente. Porque tudo isso comunica. Se você for buscar no tabernáculo de Moisés, lá tinha as cores que eles usavam. Por exemplo, tudo que é alusivo à majestade de Deus é roxo.
Tudo aquilo que apresenta Cristo é azul. Tudo que fala de santidade é branco. Tudo que fala de divindade é amarelo ou ouro. Então, por isso que no tabernáculo tinha as cores, tinha os tecidos. Aqueles tecidos, a cor dos tecidos que estavam no tabernáculo de Moisés não estava ali por acaso. Cada cor daquela representava algo. Vermelho é uma tipificação, é uma tipologia. O vermelho significa o sangue de Cristo. Então nós precisamos entender que nós, como parte do corpo, nós precisamos aprender a usar as ferramentas que Deus tem colocado na nossa mão de maneira eficaz. Entendeu? E guarda essa frase: maturidade espiritual é saber que nem todo impulso é direção. Maturidade espiritual é saber que nem todo impulso é direção. Por quê? Nós somos impulsionados a fazer muita coisa. E muitas das coisas que nós fazemos não é a direção de Deus. E aí nós precisamos entender que Deus precisa fluir através de nós. E Ele só vai fluir de nós se o nosso coração for sensível. Se a nossa alma estiver alinhada, e não podemos estar com a alma agitada. Da maneira que Jesus Cristo, lembra de Jesus quando chegou na casa de Marta e Maria? Jesus chegou na casa de Marta e Maria e falou assim, e Maria se lançou aos pés de Cristo, e Cristo virou para ela e falou assim, aí Marta reclamou, ó Jesus, eu tô aqui trabalhando igual uma louca aqui, correndo atrás, você traz esse monte de homem aqui para cá, e Jesus andava só em bando, né? Você trouxe essa galera para cá e eu tô aqui desesperada fazendo comida, e a Maria tá aí jogada aí, puxando fora nos seus pés aí, e eu tô trabalhando. Ele fala, Marta, Marta, por que você tá com seu coração tão agitado? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem o tempo que nós precisamos trabalhar, o tempo de labor, mas tem o tempo que nós precisamos parar tudo. Tem o tempo de montar instrumento, tem tempo de montar, passar som, conferir o microfone para ver se está legal, conferir o que Deus está fazendo, tal. Mas começou o momento de adoração, ó, respira fundo, porque o tempo agora é de alinhar a nossa vida ao trono da graça, porque Ele vai fazer algo. Inclusive, Júnior comentou aqui sobre a mídia, né, a mídia da igreja. A gente ensina que se no momento da adoração ele foi tocado, ou da palavra ele foi tocado, esquece de tudo e se lança. Esquece. A mídia é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Essa ferramenta ela não pode fazer você que se torne um escravo dessa ferramenta. Entendeu? Você precisa ter a liberdade. Parou, sentiu tocado pelo Senhor, se lança. Se lança. E esquece das outras coisas. Entendeu? Então a gente precisa discernir o tempo, entender aonde eu preciso de ter um tempo de contemplação. O que é tempo de contemplação? Tempo de contemplação é onde nós paramos de tocar e ficamos ali, ó, respirando fundo, inspirando o que Deus quer fazer. Ou seja, quando eu inspiro, ó, eu estou pegando o que o mundo espiritual está querendo dizer para que eu venha expirar. Porque a música ela é inspiração e ela é expiração. Glória a Deus. Entendeu? Tem mais uma pessoa querendo entrar, pastor. Tem, a Vanira. Liberada. Obrigado, viu, gente? Continua ajudando aí. Vamos lá, continua socorrendo aí. Então nós precisamos entender que Deus tem tempo para isso. E esse movimento entre cantar, entre silenciar, entre expressar com mais força ou contemplar a Deus, precisa ser uma realidade. Onde eu movimento, onde eu permaneço, se eu troco de música, se eu não troco, se eu deixo o povo cantar o refrão e espero eles fazerem o que tem que fazer.
Nós precisamos obedecer a Deus. E presta atenção o que diz em Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Existe momento onde nós precisamos calar. Porque aonde o Senhor está manifestando, se nós manifestarmos juntamente com Ele, vai virar um ruído da nossa voz. E o ruído da nossa voz pode atrapalhar o que Deus tem para fazer. Amém? Então, existem momentos em que o Espírito de Deus vai nos ordenar a ter um silêncio, porque o céu quer ministrar algo de uma forma que as palavras que saem da nossa boca não podem expressar aquilo que o céu está querendo expressar. E aí nós, como ministros de adoração proféticos, nós somos maduros e precisamos entender que silêncio também é adoração. E aí entra numa outra questão. Quando que eu paro? Quando que eu espero? Ou quando que eu repito? Nós precisamos entender que o fluir espiritual exige disciplina interior. Existe disciplina interior. Nenhum músico consegue tocar bem com excelência, consegue fluir com excelência em Deus, se ele não praticar. Então, tudo aquilo que nós temos falado aqui é importante que nós venhamos praticar. Porque se nós não praticarmos, não exercermos a disciplina, nós não vamos conseguir ser facilitador daquilo que Deus tem para fazer. E aí eu sempre digo, quem nunca sentou para estudar, não consegue estar de pé para dar aula. Quem não aprendeu a parar, não vai aprender a fluir. Não tem esse ditado? Quem nunca sentou no banco para estudar, nunca pode estar no lugar de professor. Da mesma maneira, quem não para contemplar, quem não para aprender, quem não para entender como vai funcionar essa dinâmica da eternidade que traga para a realidade terrena, não vai aprender a fluir. Você pode até funcionar. Entende que funcionar é diferente de fluir. Tem muito ministério de louvor que funciona muito bem, mas fluir é para poucos. Existem muitos homens que ministram a palavra de forma absurda. E você fala assim, meu Deus. Mas aí se você espremer, a unção é pouca. Existem outras pessoas que você fala assim, cara, o sujeito começa a falar, você começa a entrar em parafuso com a palavra dele. Semana passada nós fomos participar de um culto de uma igreja de um amigo nosso, e tinha um apóstolo ministrando, e ele começou a falar sobre escutar o céu, sobre o que fazer. Você lembra quais tópicos que ele falou? Lembra, não? Está anotado aqui no caderno. Mas ele falou sobre refletir, sobre aprender e sobre construir. Então, primeiro eu preciso refletir, primeiro eu preciso buscar de Deus. Para que através do buscar eu aprenda, depois que eu aprendo eu pratico. Olha só que incrível. E aí, em cima disso, ele falou sobre comunhão, sobre revelação e sobre edificação. Ou seja, a comunhão minha com Deus e minha com os meus irmãos vai trazer uma revelação da eternidade. E quando eu recebo essa revelação da eternidade, eu consigo edificar o corpo de Cristo com a revelação que é entregue para mim. Então nós precisamos entender que quando nós damos uma pausa no som, ou naquilo que estamos tocando ou cantando, é exatamente o momento onde Deus talvez esteja realinhando o nosso coração. Curando feridas da nossa alma. Ou até mesmo transicionando o ambiente. Então nós precisamos entender que parar é um ato de obediência. E aí é exatamente quando o Espírito Santo muda o foco e fala assim, você estava cantando muito bonito, você estava cantando incrível, estava tocando muito bem, agora para um pouquinho, escuta eu agora que eu vou falar alguma coisa. E aí quando você cala, quando você dá uma pausa, quando você inspira,
o Espírito Santo vem e interrompe aquele silêncio com a manifestação da glória e da graça de Deus. E aí aquele clima é interrompido com a presença de Deus sobrenatural. Agora, esperar é um ato de fé, irmão. Porque assim, eu já participei e eu já ministrei. Eu. Não estou contando história de ninguém, estou contando história minha. Vezes que eu parei e a igreja dispersou. Mas por quê? Porque eu não estava alinhado com o céu. Simples assim. Não é verdade? Sim. Várias vezes, né? Sim. Estava ministrando, eu parava assim para ver o que estava acontecendo. 1 minuto, 3 segundos, 3, 4 segundos que eu parava, a igreja já perdia o foco, já ia para outro lugar, depois para a gente conseguir de novo voltar, era uma luta. Então nós precisamos entender que esse ato de fé, ele precisa ser um ato de fé baseado no alinhamento que Deus está colocando. A pergunta é, o que Deus tem para falar através das canções que Deus te entregou está alinhado com a palavra? Como eu falei na semana passada, para vocês, nós ministrando aqui, né, a Rita falando, eu também, eu disse que tanto no sábado quanto no domingo, as músicas fizeram uma construção para que a palavra de Deus fosse ministrada. Tanto no sábado quanto no domingo, foi algo assim que nós experimentamos de uma glória de Deus e de um favor de Deus em relação ao alinhamento. Por quê? Porque as músicas construíram toda a plataforma para que a pregação da palavra viesse e encontrasse uma terra fértil. Então, esperar é um ato de fé. E aí nós precisamos sondar o nosso coração, a nossa alma e saber o que Deus quer fazer naquele momento. E repetir. Repetir é um ato de intercessão. Então lembra que nós estamos falando sobre parar, esperar e repetir. Parar é ato de obediência. Esperar é ato de fé. Repetir é um ato de intercessão. Por quê? Você já deve ter visto a ministração onde a igreja não para de cantar a mesma frase. A igreja não para. Eu já vi ministro tentar trocar a música e a igreja não parar. Por quê? Porque a igreja, naquele momento, ela entendeu o momento de intercessão que estava acontecendo. E aí o Espírito de Deus insiste naquela frase, insiste naquilo que ele tem para fazer. Irmãos, repetir um coro de uma música, um refrão ou uma ponte não é falta de criatividade musical. Pode ser também, tá? Mas aqui nós estamos tratando de espiritualidade. E no lado espiritual, quando eu repito uma frase, uma ponte, ou um sussurrar, que for, eu estou ali em ato de intercessão. Ou seja, eu estou insistindo no que Deus tem para fazer naquele momento através de palavras. E quando eu repito, o céu abre. Aí você fala assim, mas é bíblico isso? É. Em Apocalipse 4, os animais, os 4 seres viventes, eles repetem o tempo todo, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 santo. Isso é repetir. Isso é intercessão. Então nós precisamos entender que repetir sem propósito, aí sim, aí pode ser falta de criatividade, pode ser qualquer outra coisa. Agora, repetir por uma direção profética, em forma de uma melodia e de frase ou de palavra. Ou também porque entrou no automático, né? Ou que, em alguns casos, entrou no automático. Mas quando eu repito com uma direção profética, com uma direção de Deus, eu estou ali, naquele momento, entrando em intercessão. Amém? Vamos falar um pouquinho agora sobre a ética e o caráter do ministro. Vai anotando as perguntas aí para a gente poder conversar depois, tá? Filipenses 2, verso 3 e 4, diz o seguinte: nada
façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Quando nós falamos de ética e de caráter do ministro na adoração, a gente não está falando de um código de conduta humana, não estamos falando disso. Nós estamos falando de um caráter de Cristo que precisa estar impresso em nós, para que depois de impresso em nós, essa ética, esse caráter de Cristo é manifestado naquilo que fazemos, através da adoração. Entendeu? Então, nós falamos nas aulas passadas que o altar ele é espelho do coração do ministro. O altar é uma extensão do nosso secreto. O altar é uma extensão do nosso secreto. Então, antes de ouvir o som que vai sair da nossa boca, Deus precisa ouvir o som que sai do nosso coração, o som que flui do nosso espírito. E se esse som que flui do nosso coração e flui do nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. Entendeu? E a falta de caráter, ela pode bloquear essa ministração espiritual. A falta de caráter pode bloquear e pode atrapalhar. E aí, nesse caso, nós temos vários ministros que estão com problema de caráter. E aqui na igreja, eu acredito que você já deve ter visto falar também nesse batismo, que é chamado batismo com fogo. Porque tem o batismo do corpo, o batismo da alma e o batismo do Espírito. O batismo do Espírito é o batismo com o Espírito Santo. O batismo do corpo é o batismo nas águas. E o batismo com fogo é o batismo da alma. É quando, de fato, a nossa alma é mudada. É quando, de fato, nós somos batizados com fogo, nós não conseguimos mais fazer algo errado. Porque você já deve ter visto homens de Deus que são usados para trazer palavra profética, para liberar uma palavra poderosa, mas no outro dia ele está fazendo totalmente o contrário do que ele prega. O que é isso? Falta de caráter. Olha, pastor, mas ele não foi batizado no Espírito Santo? Foi, o Espírito dele está batizado. Ele tem acesso às coisas eternas, mas a alma dele ainda não foi batizada. Esse batismo da alma nós chamamos de batismo com fogo. Por que que nós precisamos ser batizados com fogo? Porque nós somos tendenciosos a ser rebeldes. Isso é a carne humana. Existe um Adão dentro de nós. Esses dias para trás, lendo algum livro, alguma matéria, eu não lembro qual, e o escritor disse o seguinte: eu pensei que, eu não lembro se ele copiou de alguém, mas ele disse o seguinte: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo. Depois disso eu descobri que ele sabe nadar. E agora eu tenho que matar ele todo dia. É isso que é ser batizado na alma. É isso que é ser batizado no fogo. É matar a nossa rebeldia, é matar a nossa vontade de fazer algo, para que uma adoração profética verdadeira e espiritual, como diz João 4, venha sobre nós. Você gostou, né, Neto? Sabe nadar, Neto. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa entender que nós vamos morrer todo dia. E, irmãos, eu vou falar um negócio com vocês aqui. Nós temos alguns amigos em comum, que são amigos de cantores famosos, e que, às vezes, acontece algumas coisas, eles vêm nos contar algo que aconteceu, que a gente passa mal, fala assim, não, mas esse cara não é crente, não. O cara é crente, o cara foi batizado no Espírito Santo, mas a alma dele não está convertida ainda. Então, a verdadeira unção nossa não é medida apenas pela ousadia que nós temos de falar, mas a nossa verdadeira unção também pode ser pela ousadia de calar e obedecer. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode contradizer a autoridade que ele mesmo estabelece. Esses dias para trás, conversando com alguns irmãos da nossa igreja, eu falando sobre... Aí eu fui explicar sobre a autoridade para eles, e eu disse o seguinte: você prestou atenção
que quando eu estou tocando no ministério de louvor, em momento nenhum eu imponho algo para ninguém, todo mundo, eu sou liderado pelo ministro de adoração. Você já prestaram atenção nisso? Aí ele, pastor, nunca prestei atenção. Falei, pois então, você já me viu pedir alguém para trocar música? Você já me viu pedir alguém para trocar de tom? Você já me viu? Não, nunca vi. Pois então, isso é obediência. Naquele momento do louvor e adoração ali, eu estou submisso ao ministro. O ministro que é o meu líder ali. Em detrimento de eu ser pastor dele, ser pastor da igreja, naquele momento que é onde eu estou tocando e existe um ministro que está conduzindo, eu preciso de entender que naquele momento ele é autoridade sobre a minha vida. Ou seja, ele que está dirigindo. E eu preciso ser cooperador para aquilo que o Espírito, para a visão que Deus entregou para ele. Então nós precisamos entender que nós honramos a Deus, adorando a ele, quando nós honramos também o ministro que está ministrando. Para quem é músico aí. Entendeu? Em Romanos 13, verso 1, diz o seguinte: toda a autoridade é constituída ou vem de Deus. Porque quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Espírito que a instituiu. Nós precisamos entender que adorar é servir. Servir é obedecer. E obedecer pode ser uma forma madura de adorar. Você já prestou, você sabe, no meu livro, no capítulo... Deixa eu achar o texto. Eu acho que o capítulo 2... No capítulo 2 eu falo do músico e a vida com Deus. E aí eu falo um pouco do que é ser ministro, porque nós achamos a palavra ministro muito bonita, né? Mas a palavra ministro significa servo. Aí eu sou ministro do evangelho, eu sou servo do evangelho, eu sou escravo do evangelho, eu sou ministro de adoração, eu sou servo na adoração, eu estou ali para servir. Então eu preciso entender essa necessidade que eu tenho em obedecer, porque isso faz parte do que Deus está querendo fazer no lugar. E nós precisamos entender que nós, como ministros da igreja, em qualquer instância, nós precisamos de pregar e ensinar primeiro com a nossa vida. Eu estou conversando muito com a liderança da minha igreja sobre autoridade. E aí eu dei esse exemplo. Porque, de fato, irmãos, eu ministro, eu já trabalhei em mais de umas 60 igrejas. Em nenhuma dessas igrejas que eu trabalhei, eu pedi ministro nenhum para trocar música em horário nenhum. Aí você fala assim, mas pastor, você não via que estava errado? Eu falei assim, às vezes eu via que estava errado. Mas eu já vi playlist que tinha tudo para dar errado e deu muito certo. E já vi playlist que tinha tudo para dar certo e deu muito errado. Então, entre dar certo ou dar errado, eu prefiro acreditar que o ministro, de fato, escutou a voz de Deus e ali ele está colocando algo que Deus colocou no coração dele. Porque a responsabilidade é dele, não é minha. E aí, se deu errado, depois, se eu achar que é necessário, eu posso até sentar com o irmão e falar, irmão, ó, você procurou uma setlist muito errada esse fim de semana, por isso que não fluiu. Aconteceu isso, isso, isso. E aí eu vou sentar com ele de uma maneira, não de chamá-lo a atenção, mas de mostrar para ele de que nós também erramos. Vocês estão entendendo? E aí, através disso, entra algo que nós chamamos de unidade na equipe. Nós estamos falando de ministério de adoração profética. Tá? A unidade, ela faz parte. Salmo 133 diz o seguinte, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí depois, no versículo 3, fala, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Só que esse texto, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, na verdade, no hebraico original, ele diz o seguinte, ó, quão bom e quão suave é em que os irmãos vivam como sendo um. Mudou o sentido, né? Olha só, ó, quão bom e quão suave em que os irmãos vivam em união. Só que assim, a palavra viver em união,
é muito genérico. Só que quando nós buscamos o texto hebraico original, o texto hebraico original está escrito só com o bom e com o agradável, em que os irmãos vivem como sendo um. Por quê? Porque quando eu ministro, enquanto ministério de adoração, sendo um, o Senhor ali ordena a bênção e a vida para sempre. Então a adoração espontânea, a adoração profética não é solo. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos estar em sintonia com os músicos, ou os músicos com o ministro e os músicos com o Espírito Santo. E juntamente com o Espírito de Deus, nós precisamos levar a igreja a entender aquilo que nós precisamos fazer. Vocês estão entendendo? Não existe a adoração profética individualista. Você está entendendo? Nós, como ministros, nós não podemos ser o centro de nada. E quando nós adoramos ao Senhor, igual Salmo 133, como sendo um, existe um só som que é liberado de nós. O som do céu. E esse som do céu é liberado sobre a igreja, corresponde, é uma resposta de Deus liberando o peso da sua glória sobre nós. Então, a unção coletiva ela é muito maior do que a unção pessoal. A unção coletiva ela tem muito mais poder do que a unção pessoal. A unção coletiva ela nos leva mais longe do que a unção pessoal. E nós precisamos entender que quando falamos de adoração espontânea, cada ministro é um canal, não é fonte. Nós somos canais de Deus. Para que você entenda com facilidade isso, eu quero te contar um testemunho que, assim, pelo menos eu fiquei estupefato, eu fiquei assustado com isso. Que não é comum. Que não é comum. Todo mundo conhece o pastor Antônio Cirilo aí, não conhece? Eu acredito que todos conhecem o pastor Antônio Cirilo. O pastor Antônio Cirilo foi ministrar na nossa igreja 2 anos atrás. Isso. Foi ministrar na nossa igreja. E aí, ele veio, ele estava sem banda. Nós moramos em Vitória. E aí ele estava sem banda. O pastor virou e falou assim, o Cirilo falou assim, rapaz, eu tô sem banda, o que eu vou arrumar, hein? Tem alguma banda lá em Vitória para poder... Você conhece alguém que pode tocar com a gente? Daí ele falou assim, não, a igreja que você está indo, o pastor Júnior vai estar lá. É só entrar em contato com ele e falar com ele o que você quer que faz, que ele ajeita tudo lá. Ele resolve o problema. E aí o Cirilo chegou, ele não entrou em contato, não falou nada. Aí só falou que era para eu arrumar a banda, que ele ia tocar violão e o restante da banda era para eu me virar. Ok. Nesse dia eu acho que eu toquei teclado com ele. E aí? Foi, não foi? Uhum. E aí eu fui tocar, já juntei o pessoal da igreja, aí peguei, chamei meu filho para tocar bateria, chamei a minha filha para fazer back vocal. Eu acho que você fez back vocal também? Não, nesse dia você não estava não. E aí chamei o guitarrista da igreja, o contrabaixista, e aí fomos ministrar. Quando nós fomos passar o som, passamos o som, aí o Cirilo pediu, acertamos tudo o som do jeito que ele queria. Aí eu fiquei esperando, né? Ele falou assim, tá tudo bom para vocês aí? O som tá legal? Não, para mim tá ok. Ele falou assim, para mim também, então tá certo. Vamos orar? Aí eu falei assim, mas será impossível que ele não vai passar nenhuma música com nós, não? Aí ele virou e chamou a gente, falou, vamos orar ali um pouquinho? Aí nós fomos para um cantinho da igreja, ele virou pra gente e falou assim, preste atenção no que eu vou falar com vocês. Eu não sou o centro de nada aqui. Aí ele falou assim, pastor Júnior, se no momento da adoração Deus liberar sobre você uma nova canção, ou Deus te entregar uma direção, por favor, você vai estar com o microfone. Você só flui, porque nós estamos aqui para cooperar com o que Deus tem para fazer essa noite. E eu não quero ser empecilho. Então, aí ele virou para minha filha e falou assim, Keren, se Deus te der uma nova canção, ou você, no momento da adoração, você desejar cantar, Deus ministrar alguma coisa no seu coração, só vai. Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, será que eu estou escutando isso mesmo? Porque, irmão, nós estamos falando do Cirilo.
E talvez vocês que são mais novos não tenham a magnitude do que eu estou falando. Porque pastor Antônio Cirilo, eu tenho 46 anos. Pastor Antônio Cirilo, há 30 anos atrás, ele começou a tocar o Brasil através daquilo que ele cantava. E um homem desse quilate, digamos assim, no mundo espiritual também, porque ele é um homem que Deus usa ele muito em cura, em várias coisas. Ele virar e falar assim, com toda humildade, assim, aqui, se Deus liberar algo sobre vocês, podem ir, não me atrapalhar. Eu não vou atrapalhar não, tá? Eu quero ser cooperador do que Deus tem para fazer. Nós precisamos entender que quando Deus sopra o Espírito dele sobre a nossa vida, cada um recebe uma porção e o mesmo vento que sopra sobre o ministro pode soprar sobre todos. Basta que nós estejamos no nosso lugar de homens e mulheres que se rendem a Deus. Entendeu? Então a unidade é o primeiro ambiente onde o Espírito Santo repousa. E aqui nós estamos falando do princípio de Babel. Lembra do princípio de Babel, onde Deus fala assim, vou ter que descer e vou ter que bagunçar a língua desse povo, porque se eu não descer e confundir a língua deles, eles vão chegar aonde eles desejam chegar. Porque eles são um. E presta atenção, nesse mesmo espírito de unidade, como sendo um, Deus derramou o mesmo princípio que Deus confundiu a língua e dissipou o povo no mundo inteiro, aconteceu o contrário em Atos 2. Ele trouxe pessoas de todos os lugares e se reuniam todos em um lugar concordemente, em unidade, como sendo um. E ali o Espírito de Deus derramou sobre todos. E foi exatamente aonde a igreja foi instituída. Em Atos 2. Olha o que diz Atos 2, versos 1 e 2. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som como de um vento. Abra sua Bíblia aí. Atos, capítulo 2. Olha o que diz. E ao terceiro dia fizeram... Nossa, está lendo João. Por que eu estou lendo João? Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, além deles estarem concordando, eles estavam no mesmo ambiente. E de repente, veio do céu um som, como de um vento, veementemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então aqui foi a restauração de Deus para a humanidade. Aqui foi literalmente a restauração de Deus para a humanidade. Porque restauração daquilo que ele tinha atrapalhado lá atrás. Isso aí, obrigado, Lidiane. Isso aí. Olha a restauração, porque lá em Gênesis 11, Deus teve que confundir as línguas. E aqui ele teve que fazer o quê? Ele teve que restaurar aquilo que havia sido dissipado. Então, quando existe a unidade, o vento do Espírito sopra sobre nós e encontra uma harmonia, encontra uma unidade, encontra uma concordância. É impossível que ele não se manifeste nesse lugar. E aí vai um grande segredo de como manifestar a glória de Deus através de um altar. Manifestar a glória de Deus através do altar apenas se é manifestado quando nós estamos em concordância e juntos. Quando não existe competição. E aqui competição não estou nem falando de querer aparecer, querer tocar melhor ou pior, não. Porque assim, a música, existe algo chamado sotaque. Eu não sei se vocês sabiam disso. A música existe algo chamado sotaque. Se você vê um cantor de black music cantando a mesma música, não é igual um cantor de worship. Se você vê um cantor de
que gosta de música brasileira cantando e um cantor que gosta de jazz cantando a mesma música, a maneira dele se expressar é totalmente diferente. Então o sotaque é diferente. Existe um chamado sotaque musical. E isso precisa também estar em concordância entre os músicos que estão tocando. Vocês estão entendendo? Então, isso também é competição. Agora, para que isso aconteça de fato, o que eu preciso fazer? Qual é o protocolo que nós precisamos exercer? Primeira coisa, a preparação espiritual, oração e jejum. Por quê? Porque nós já falamos que o altar é a extensão do nosso quarto. A espontaneidade na adoração profética, ela nasce aonde? No secreto. A empolgação nossa pode até nascer no público. Mas a espontaneidade verdadeira, a adoração verdadeira, nasce no secreto. Quem não vive uma vida de secreto, quem não busca o Pai em secreto, não recebe algo para derramar sobre a igreja. Porque toda a direção vem de Deus, do Espírito Santo. Irmãos, quem não jejua fora do culto para matar a carne, quando sobe no altar, corre o grande risco de mostrar sua carnalidade. Infelizmente. E observando aqui, pastor, como o senhor falou sobre empolgação, é bem visível quem tem secreto não tem empolgação Nenhuma. A não ser ousadia do espírito. Sim. Totalmente diferente. Exatamente, muito bem pontuado. Empolgação e ousadia no espírito são coisas totalmente diferentes. Muito bem pontuado. Então, nós precisamos de matar nossa carne. Como eu disse aqui, o velho homem não morreu nas águas dos batismos. O velho homem só vai morrer no fogo do Espírito Santo. O velho homem só vai morrer quando nós matarmos a nossa carne. E quando nós formos batizados com fogo e a nossa alma não tiver mais força para lutar contra o espírito, nós seremos homens de fato espirituais. E a nossa carnalidade não, e a nossa carnalidade, ou a nossa alma não vai ser exposta no altar. Vocês estão entendendo? Sim. Estou me fazendo entendido certinho? Tá. Estou? Irmãos, preste atenção no que eu vou falar com vocês. Quando eu fui músico profissional, eu tive assim, a oportunidade de tocar com os melhores músicos do Brasil. Profissionalmente foi incrível. Da época, né? Isso há quase 20 anos atrás. Eu tive a oportunidade de tocar com os melhores músicos do Brasil. Há 20 anos atrás. Literalmente há 20 anos atrás. Irmãos, eu vi homens e mulheres de Deus incríveis. Eu subi no palco um dia, a gente chama isso de dividir palco. Dividir palco quando vocês tocam no mesmo dia. E aí você tem que ir lá, passar o som, depois vai a outra banda, passa o som e tem todo esse processo. E aí um dia nós tínhamos passado o som e a Fernanda Brum chegou com a banda dela para tocar. Irmãos, quando aquele povo subiu no palco para tocar, o ambiente mudou. O Espírito Santo veio naquele lugar. Aquela mulher na passagem de sonhar começou a falar em língua estranha no altar. O Emerson começou a chorar, que é o esposo dela. O contrabaixista dela, que era o Ded Coutinho na época, começou a chorar também. E o fogo caiu. E o contrabaixista dela, que é o Ded Coutinho, ele é de igreja pentecostalzona mesmo. Ele é daquela assembleiona raiz. Aquele cara começou a marchar com o contrabaixo no meio do altar. Eu falei assim, cara, vai estourar esses cabos. Vai. E o povo do som ficou desesperado. Mas também, eu vi homens e mulheres dando maior vexame no altar. Eu não vou falar nome, lógico, mas eu já vi o casal brigar no palco, no meio da apresentação. A mulher arrancar o microfone e xingar o marido que estava tocando. Ou ameaçar. Já vimos ou não? Já não, meu bem? Sim. Irmão, coisa ridícula. Ou seja, quando orares, Mateus 6,6, entra no teu quarto. Entra no teu secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, vai te recompensar. Ou seja, se você de fato tem uma vida no altar,
é impossível que a sua carne, que estava morta, ressuscite no altar. Porque hoje, vendo alguém falou sobre cruz, sobre o caminho da cruz, o caminho do santo lugar e o caminho do santo dos santos. Quando nós vamos para o tabernáculo de Moisés, nós temos no pátio o altar de holocausto e a bacia de bronze. Aquilo ali tipifica a cruz de Cristo. E quando nós aceitamos a Cristo, nós já passamos dessa fase de matar a nossa carne e de nos lavar nas águas do batismo. Porque o altar de holocausto fala do que Cristo fez por nós. Mas a bacia de bronze é uma alusão ao batismo nas águas, aonde nós nos lavamos, aonde os sacerdotes iam ali para lavar. E se a gente não consegue passar para o santo lugar, é porque nós estamos ainda com a carne muito viva. Vocês estão entendendo a tipologia que nós estamos falando? E quando nós entramos no santo lugar, olha o nome do lugar, lá era pátio. Pátio é lugar onde a nossa alma é morta, onde a nossa carne é sacrificada e aonde nós nos lavamos na bacia de bronze. Porém, quando nós entramos no santo lugar, nós nos alimentamos na mesa da preposição. O Espírito de Deus, que é ali tipificado através da menorá, dos 7 Espíritos de Deus, que está escrito em Isaías 11, verso 2. E nós também adoramos e intercedemos através do altar de bronze. Então, se a sua carne estiver viva, você não consegue entrar no santo lugar. Porque no santo lugar, quem recebe alimento, quem intercede, quem adora e quem recebe do Espírito de Deus é apenas quem já morreu para a sua própria carne. E a partir daí nós temos acesso à Arca da Aliança, de fato, aonde Jesus Cristo era manifestado no meio dos 2 querubins através do sangue do cordeiro que era morto. Uau! Porque eu não sei se você lembra, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. Ele sujava os seus 2 dedos de sangue e ele ia engatinhando. E ele colocava sua mão por cima, entre os 2 querubins. E os 2 querubins ali, tipologicamente, é Deus Pai e Deus Espírito Santo. E aonde Jesus se manifestava? Através do fogo que era aceso do sangue. Porque eu não sei se você já viu sangue pegar fogo. Sangue pega fogo, quando pega fogo, não é vermelho e nem amarelo. O sangue, quando pega azul, a cor da chama do sangue é azul. E azul, tipologicamente, representa Cristo. Se você pôr fogo na madeira, o fogo é amarelo e vermelho. Se você for pôr fogo em qualquer outra coisa, é dessa cor. Agora, se você pôr fogo no sangue, você vai ver que o fogo, a cor que é exalada através do fogo do sangue é azul. E Jesus Cristo era manifestado ali. Então, a manifestação de Deus na igreja só acontece quando nós morremos de fato. Só acontece quando nós experimentamos Deus através da intercessão, da adoração, do Espírito de Deus que é derramado sobre nós. Ele não faz algo a partir de nós sem antes fazer algo em nós. E aí uma outra coisa muito importante para que o fluir do Espírito seja sobre a igreja é a comunicação entre os ministros. Necessário. É necessário, irmãos. Porque comunicação é tudo. Por que eu estou falando com vocês aqui sobre as cores do tabernáculo, sobre os objetos do tabernáculo? Porque o tabernáculo comunicava algo. Irmãos, até o tamanho do prego tinha o tamanho correto. Sim. O tamanho do prego tinha o tamanho correto. O pátio tinha 60 estacas, só para vocês terem uma ideia. O tanto que tabernáculo comunica. O pátio tinha 60 estacas. Aí você pergunta assim, e aí, o que significa 60 estacas? Cada estaca daquela fala da genealogia de Adão a Jesus Cristo. É só você ler Mateus ou Lucas, lê a genealogia, lá vai estar 14 gerações de tal, 14 de tal a tal, 14 de tal a tal. E aí depois começa a falar Jesus Cristo.
São exatamente 60 gerações. Então, tudo comunica. Então, a nossa comunicação precisa ser eficaz. Se nós não comunicarmos com clareza, nós não vamos conseguir fluir juntos. Nós não vamos conseguir fluir juntos. Tá? O Espírito Santo, ele pode fazer muita coisa, mas ele não faz aquilo que nós podemos fazer. E aí, a gente precisa olhar, saber olhar, por exemplo, quando toca eu, Rita, a minha filha no teclado e o meu filho na bateria, a gente fecha o olho e vai embora. Pela maneira que eu canto, pela maneira que a Rita canta, a gente já sabe onde quer ir, onde quer parar. Nós já temos um alinhamento não verbal. Mas a gente toca junto há muitos anos. Entendeu? Agora, se vocês não têm essa unidade em tocar, precisa ensaiar. E além de ensaiar, ter uma comunicação. Entendeu? Porque a comunicação mantém o time conectado e sensível à direção que Deus quer dar. Porque às vezes Deus dá uma direção de parar para o ministro e o ministro não sabe como que manda os outros parar. E ele fica, para tudo, só bateria, para tudo, só igreja. Não precisa falar isso. Se você levantou a mão, fechou a mão, é para parar tudo. Se você olhou para todo mundo e fez isso aqui, ó, é para quebrar o pau, vamos colocar para render. Isso aqui é para seguir, ó, segue para frente, vai embora. Você levantou a mão, fechou a mão, é para parar. Ou colocou a mão para baixo e fez assim para baixo, ó, com a palma da mão para baixo, é para parar. Então nós vamos entender que a comunicação entre nós precisa ser importante para que a eficácia daquilo que Deus quer fazer no dia seja completa. Amém? Então é extremamente. Outra coisa, e aqui nós estamos entrando agora numa área um pouco mais técnica. Postura diante do microfone, diante da igreja. Nós precisamos entender. Primeiro, irmão, microfone de cantor, ele é direcional. E aí, eu não posso falar muito também, que quando eu prego eu faço assim também. Agora, na verdade, eu estou pregando de headset para não ter problema. Mas os caras estão cantando, coloca o microfone aqui no peito. Ó. Falei, não, irmão, o microfone é aqui, é na boca. Ó. A 2 dedos da boca e você solta o gás. Solta a voz e vai embora. Aí o cara põe o microfone aqui e começa a cantar aqui. Ô filho, sua voz não vai sair não. Hein? E se sair vai ser só um sussurro. Exatamente. Você não vai conseguir comunicar com a igreja com eficácia. O microfone é para amplificar a nossa voz. Entendeu? Outra coisa muito importante é a gente saber que altar é um púlpito. Ou púlpito é um altar. E não é palco. E a postura também fala muito de... Ela fala muito disso. Se você estiver parado, o que você está mostrando para a igreja? Você está entendendo? Então, a postura em si, você tem que ter um movimento. A sua postura não é ali parada igual uma estátua. Você tem que estar envolvido ali com a adoração. E o envolvimento fala de um levantar das mãos. Coisa simples. Aquilo que o Espírito Santo na hora mandar você fazer. Porque quando você está parado, acaba você não passando vida naquilo que você está querendo transmitir. Vocês estão entendendo? Então precisa transmitir vida naquilo, ou seja, você vai estar transmitindo aquilo que você vive. E quando você está literalmente parado ali, ou seja, expressão facial também fala, o levantar das mãos, tudo isso fala ali na hora da adoração daquilo que você vive no seu dia a dia, na sua vida com Deus. Exatamente. E aí, preste atenção em algo que eu vou falar aqui, que a Rita me chamou a atenção em algo, ela falando isso aqui. Vocês já prestaram atenção como que os judeus leem a Bíblia? Ou como que eles cantam? Vocês já prestaram atenção que eles ficam sempre assim? Você sabe por quê? Você deve saber que vocês têm uns ótimos mestres aí. Hebraístas, pessoas que entendem muito de cultura judaica.
Mas se você não escutou, deixa eu te falar. Talvez alguns escutarem e outros não. Eu queria reforçar isso. Na eternidade não existe nada parado. E para que eu acesse a eternidade, eu também não posso ficar parado. Então eles entendem que na movimentação, o Espírito de Deus é ministrado a eles. O tempo de Deus, ele está sempre em movimento. O mundo espiritual, ele movimenta. O mundo espiritual, O ele reino é... eterno, ele está sempre em movimento. O próprio trono do Senhor tem rodas. E ele se Porque movimenta o tempo todo. Ele se movimenta ciclicamente o tempo todo. Por isso que Deus é um Deus de ciclos. É um Deus de movimento. É um Deus de ação. Amém? Outra coisa que a gente precisa entender, nós precisamos tomar cuidado também com gestos para não chamar atenção demais, tá? Tem gente, você já deve ter visto aquele vídeo do menininho, da professora falando, do menininho tocando teclado, que ele faz caras e bocas e faz assim. Aí fizeram um meme, né, dele falando assim, quando a professora pede para eu não me expressar muito quando tocar, e ele parece que vai tocar quietinho, daqui a pouco ele começa a tocar, o menino toca bem pra caramba, mas ele faz caras e bocas e é muito engraçado. A gente não precisa chamar a atenção, é o Espírito Santo que precisa aparecer. Para isso a gente precisa de ser um pouco também... Não pode ter um exagero, né? Não extremo de um lado e nem um extremo do outro. É porque nós estamos falando de duas coisas, comunicação e interação com o Espírito. Em relação à sua adoração, irmão, você faz o que você quiser. Escreve Jesus com o dedão do pé no teto da igreja. Pode ser espontâneo, pode ser exagerado, pode ser extravagante em relação à sua vida com Deus. Agora, em relação à comunicação com músicos e pessoas, nós precisamos de ser um pouco equilibrados nisso. Entendeu? Se você tem insegurança, trabalhe a sua insegurança. Como que eu trabalho a minha insegurança? Praticando. Tá? Praticando. Nós precisamos trabalhar a nossa insegurança. É muito comum músico e ministro de adoração que é inseguro. Você precisa ter muita segurança naquilo que você vai fazer, tá? Honre o tempo de culto. Irmãos, nós precisamos entender, se foi proposto para nós 40 minutos, eu não sei como que é a igreja de vocês, tem igreja que é mais livre. A nossa igreja, eu procuro não prender muito. Eu vejo a hora que está indo e vai, e se tiver de parar, para, mas se tiver de continuar, continua também. Mas se a liderança estabelecer um horário, por exemplo, eu vou ministrar dia 15 numa igreja. E aí o pastor tinha ele tinha falado comigo para a gente pregar e ministrar. Vai ser 12 horas ou 24 horas de adoração e palavra. Adoração, intercessão e palavra. Aí eu perguntei, pastor, o meu horário é 1 hora ou 2 horas? Aí ele falou, não, é 1 hora para você ministrar louvor e palavra dentro de 1 hora. E se eu voltar na igreja dos outros, onde eles pedem para que nós venhamos otimizar o tempo, eu não vou me extrapolar nem nenhum nem o outro. Então a gente precisa ter aí uma sensatez naquilo que fazer. Por quê? Porque o tempo estabelecido nós precisamos também entender que a obediência faz parte disso. Exato. Tá Agora, bom? se a sua igreja é livre... Se a sua igreja é livre, irmão, vai lá. Vai lá. Fique em paz e deixa o pau quebrar. Então nós precisamos entender. Deixa o Espírito Santo se mover. Exatamente. Não trava aquilo que Deus tem para fazer. É. Agora, a postura nossa, ela fala tanto quanto a música que cantamos. A Rita falou exatamente sobre isso aqui. E só um parênteses aqui. E esse discernimento também fala que se você cantou 2 músicas ali, o Espírito Santo falou, chega, e você não atingiu os 40 minutos, para. Pronto. Você está entendendo? Nós precisamos obedecer. Não é só o prolongar, é saber exatamente se mandou quando otimizar. Parar. Exatamente. É saber exatamente se o Espírito Santo quer que continue ou que quer que pare. Por quê? Porque a nossa maturidade também é medida por aquilo que deixamos de fazer. Por quê, gente? Olha só. Eu conheço pessoas que eles querem cantar o melhor repertório do mundo em 1 hora. Aí eles querem cantar 80 músicas com 1 hora. Não consegue.
Como que você vai ministrar para a igreja? A hora que a igreja está começando a aquecer na música X, você pula para Y. A hora que ela começou a entender o processo da Y... está cantando? Porque nós precisamos entender que a mentalidade de quem está ministrando é uma, a mentalidade da igreja é outra. Nós falamos nas aulas passadas. Enquanto nós estamos buscando a Deus lá no santo lugar, a igreja nem matou a carne ainda, está lá de fora do tabernáculo. Enquanto nós estamos no santo lugar, pronto para entrar no Santo dos Santos, a igreja está lá fora do tabernáculo. A gente precisa ensinar ela a transicionar esse tempo. Então, essa maturidade nossa vai ajudar para a gente fazer isso. E eu queria indicar para vocês, eu queria que vocês anotassem aí, um podcast que me edificou muito e que vai ajudar vocês a entenderem a questão da adoração profética, da prática congregacional e da vida do músico. Um podcast da Laura Sogueles no... Como é que é? Dizoscope. Laura Sogueles. Ela gravou um podcast, acho que ela tem 2 ou 3 podcasts lá. Todos, assim, Laura Sogueles, ela é incrível nessa área, ela é muito boa. Não é à toa que ela é uma das professoras, né? Ela é uma das ministras da igreja lá. E tem uma outra que eu queria para vocês entenderem como se movimentar com o espontâneo, isso aí é na prática. A Laura Sogueles fala mais de como viver, tá? De como manifestar. E ela ensina muitas coisas simples da vida prática da igreja. Agora, você quer aprender como ministrar a adoração profética espontânea? Imersão 2 e 3 do Diante do Trono. Alguém que já viu? Imersão 2 e 3. Gente, aquilo ali é uma coisa surreal. Ali nós entendemos, e aí eu quero que vocês vejam, principalmente essa do Imersão 2 e 3, para que vocês entendam a interação entre músicos e cantores. Por quê? Porque ali não tem disputa, né? Não tem disputa. Eu vou fazer o espontâneo melhor. Se eu comecei a cantar, ninguém mais canta. Não tem disputa. Não tem. Você vai ver ali, tem um deles que nem a Ana Paula Valadão e nem o André ministra. É o 3, né? O 2. É o 3. 3, né? Não, eles ministram, mas... Pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. Mas são os filhos espirituais que a Ana Paula gerou. Ana Paula. Tem a Ana Paula Nóbrega. Tem um que a Ana Paula canta. Meu Deus. Ontem a gente estava escutando aqui. Estava preparando alguma coisa e nós fomos escutar de novo. Irmão, a gente não vê a hora passar escutando aquilo, sabe? Você vê a sensibilidade. Você vê a sensibilidade das pessoas. E aí, como que funciona isso na prática? Vamos lá. Como que funciona? Primeiro, nós precisamos treinar a sensibilidade. Vocês anotaram aí os 2, né? Os 3 vídeos que vocês precisam. Ana Laura Sogueles e a imersão 2 e 3. E aí, para a gente poder aprender a fazer isso na prática, eu vou passar aqui um script muito simples e básico para vocês treinarem isso. Primeiro, você precisa estabelecer quem é o músico principal da banda. Qual é o músico principal? E músico principal, nós estamos falando de maturidade, não é o que mais vai aparecer. Tá? Por quê? Porque às vezes o violonista da banda é o cara que tem uma percepção musical mais alta, mais fácil. Ou seja, ele pega de ouvido com facilidade. Porque o que acontece é o seguinte, se o ministro que está cantando começar a fluir em adoração espontânea, eu preciso do músico principal estar sozinho. Se você vai ver, quando para tudo, fica só o teclado. E aí eles começam a falar, cantar, e eles tocam uma nota só. E quando ela se movimenta, quando ela troca de nota cantando, eles também trocam de nota. Só que primeiro você precisa estabelecer uma base. Então, como que funciona o estabelecimento de base? O músico principal, o músico maduro, é o que pega de ouvido, que tem facilidade, junto com o ministro que vai ministrar a adoração espontânea. E aí esse músico principal e esse ministro, eles estabelecem uma base. Quando eles estabelecem uma base, eles começam a repetir essa base. E na repetição, vai entrando camadas de instrumento.
que é isso? Se o cara tá sozinho no teclado, a guitarra começa a fazer um riffzinho, o violão começa a fazer a base junto, depois o contrabaixo entra, depois a bateria entra violinos, que é cordas, e por aí vai, no caso da imersão tem violinos, né? Violoncelo e violino. Então, nós precisamos estabelecer esses princípios, que a música ela é feita de camadas. E quando nós estamos ministrando, principalmente a adoração espontânea, a dinâmica da ministração precisa ter essa premissa. Qual é a premissa? O ministro e o músico principal. Então, toda vez que parar tudo para começar uma música nova, todo mundo para e apenas o ministro e o músico principal vão continuar a buscar o leito do rio. Lembra que a Rita falou sobre o rio? Se encontrou o rio, deixa que o rio flua. Então, o que acontece? O músico principal e o ministro, eles vão começar a buscar o rio, vai buscar por onde caminhar. A partir do momento que eles encontraram o rio, os outros músicos começam a ser afluentes. Isso aí. Então eles são derramados juntamente e aquilo vai crescendo. Então cada vez que um afluente cai no rio, esse rio tende a crescer. Os backs também. E aí entra back vocal cantando junto e por aí vai. Entendeu? Então essa é uma das dinâmicas. Em relação à questão de letra, não precisa ser combinado, tá? Se Deus te deu uma letra, um cântico novo, literalmente, vai lá e canta. Agora, a casa, eu não sei o nome que fala, tem uma escola de adoração profética e espontânea lá nos Estados Unidos, eles cantam muito a Bíblia. Entendeu? Eles cantam a Bíblia. E aí, irmão, para você treinar, faz o que os judeus fazem todo dia. Cante os salmos. Cante os salmos. Você quer ver o negócio fluir mais ainda? Cante os salmos, que é chamado de Halel. Halel. Halel 13. é o de 13 ao 122, eu acho. Eu acho que é o 113 até o 122, o negócio, o 120, o negócio assim. Acho que não. Salmos. Confere aí. Deixa eu conferir aqui, me dá um minutinho. Vai no 13. Meu. Vai no 13. Deixa eu só conferir aqui o que eu tô achando. 13? Uhum. Depois eu posso mandar para você. Mas se você fizer uma pesquisa também der um Google aí, vai aparecer. É só você digitar Salmo, Halel, e vocês vão encontrar quais são. Acho que é uma série de salmos. Aqui, ó. Não é. Não. Não. Deixa eu achar aqui. Pode Depois falar, eu posso mandar, mas dá um Google lá, vocês vão descobrir com facilidade. Não tem segredo, não. Cante a Bíblia. Você nunca vai errar em cantar os salmos. E aquilo que você libera, aquilo que você expira, uma hora isso também te inspira. Amém? Então, nós precisamos discernir o que cantar, quando fluir, quando silenciar. E isso aos poucos, Cântico dos Degraus. 123 ao 132, então, eu acho. 123 ao 132. Isso mesmo. Cântico dos Degraus. Então, a gente precisa entender. E aí, a partir disso, faz uma pausa. Para vocês que estão entrando nesse ambiente agora, é importante fazer umas perguntas de autoanálise. O ambiente que nós fizemos, o ambiente que nós proporcionamos, manteve unidade ou manteve dispersão? O ambiente que nós proporcionamos
houve comunicação clara entre os ministros? Em algum momento eu deixei a minha carne ou a minha emoção falar mais do que o espiritual? O silêncio que nós fizemos foi respeitado ou foi temido em relação a pessoas? Foi feito o silêncio porque o líder mandou fazer ou foi feito o silêncio porque o Espírito Santo mandou que todos parassem? Então, essa prática aí, você vai avaliar para você saber, na verdade, para aguçar a sua maturidade e a sua sensibilidade espiritual, enquanto coletivo. Amém? E aí, para terminar, a gente precisa entender que a adoração espontânea, ela é uma conversa entre céu e terra. E o ministro faz parte, é uma das linhas, é um canal dessa conversa. Lembra que nós falamos que nós somos canais? Nós somos afluentes daquilo que Deus tem para fazer. Tá? E como em toda conversa, adoração profética, adoração ou adoração espontânea, existe um momento de falar e existe um momento de ouvir. Lembra que nós falamos na vida do adorador, que Deus quer falar alguma coisa para nós, e a gente ora, que termina a oração, a gente levanta e vai embora? E Deus fica assim, mas agora que eu ia falar com eles, eles foram embora, e aí, o que eu faço? Agora só amanhã. Às vezes o cara só ora no outro dia de novo, né? Então a gente precisa entender que a maturidade espiritual e a maturidade musical, ela vai se manifestar através da nossa obediência e através daquilo que é liberado para nós. Por quê? Porque 1 Coríntios 14, 32 diz que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Ou seja, eu preciso dar uma ordem para minha alma, para que ela se aquiete, para que o Espírito de Deus venha sobressair, e não o meu, a minha alma. Então, nós falamos também que o músico maduro, ele domina o seu próprio impulso. Por quê? Porque o Espírito Santo domina tudo. E é o Espírito que nos conduz. E aonde existem a unção de Deus, também existem ordem de Deus, discernimento, temor, honra. Irmãos, você quer ver a manifestação do Espírito Santo? Honra o Espírito Santo. A glória de Deus sempre vai permanecer no lugar que nós honramos. Preste atenção. A Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. E Abinadab não fez nada com a Arca da Aliança. 3 meses que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que Obed-Edom foi próspero de sobremodo. Irmão, cabrito que criava de 3 em 3 meses, estava criando toda semana. Por quê? Porque ele honrou a presença de Deus. A casa dele estava em unidade, em honrar a presença de Deus. Tudo aquilo que eles colocavam a mão prosperou. A casa dele nunca mais foi a mesma, porque ele honrou a presença de Deus. A adoração que flui de nós nunca mais será a mesma a partir do momento que nós honramos a presença de Deus. Honramos o Espírito dele que nos conduz em toda a verdade. E o propósito de nós, como adoradores proféticos, o propósito de uma adoração espontânea, vai se cumprir a partir do discernimento de Deus sobre a nossa vida. E aí tudo se resume em Mateus 6,6. Entra, busca, discerne, para que aquilo que ele tem para fazer através de você aconteça na íntegra. Amém? Me fiz entendido?